Terceira falência bancária nos Estados Unidos desde março. Essa também não foi qualquer falência. Passou a ser a segunda maior falência bancária da história dos Estados Unidos. A primeira continua sendo Washington Mutual em 2008, onde eles tinham 309 bilhões em depósitos, hipotecas, dívidas, e agora do First Republic Bank, que faliu com 295 bilhões de total entre empréstimos, títulos e depósitos. A segunda maior até o momento era o Silicon Valley Bank, que quebrou no mês de março, como a gente já falou aqui em outros vídeos, e que agora passou a ser a terceira maior falência bancária. Pois bem, depois de um leilão, quem conseguiu levar ou comprar o banco foi o JP Morgan, que é o maior banco americano e agora passa a ser inclusive maior ainda. Esse banco agora, o JP Morgan, assumiu um total de 295 bilhões de empréstimos, títulos e depósitos, como eu falei. Como vocês podem ver aqui, foram 173 bilhões que ele assumiu de empréstimos do First Republic Bank, 30 bilhões em títulos e também 92 bilhões em depósitos. Lembrando que esses 92 bilhões em depósitos, eles já incluem os 30 bilhões que outros bancos privados tinham injetado no First Republic Bank no mês de março para evitar a falência e que não foi suficiente. Esses 30 bilhões foi liderado inclusive pelo JP Morgan, que havia colocado 5 bilhões nesse banco, como eu falei, no mês de março, não sendo suficiente para evitar a falência, tá? Como foi feito esse leilão que acabou tendo vitorioso o JP Morgan? Basicamente, ele assume o First Republic Bank pagando 10,6 bilhões de dólares ao FDIC, que é como se fosse o igual ou parecido ao Fundo Garantidor de Crédito aqui no Brasil, e eles fizeram entre os dois um acordo de compartilhamento de perdas. Além disso, o FDIC ele vai fornecer uma linha de crédito de 50 bilhões de dólares. Não ficou muito claro de onde, mas está claro que isso vem de pagador de impostos, do dinheiro de pagador de impostos, e mais uma vez socializando o prejuízo como se tornou praxe nos últimos tempos, tá? Pois bem, esse banco, para contextualizar, em 2020 era o 14º maior banco dos Estados Unidos. No final do ano passado, de 2022, estava por volta de 7.200 funcionários. E aí, essa sim passou a ser, como eu falei, com 295 bilhões de total, a segunda maior falência nos Estados Unidos. Fiz um outro vídeo já explicando o que é que aconteceu que levou a essas falências. Mas, basicamente, é o chamado descasamento de prazos. Os bancos se financiam com depósitos de curto prazo dos seus correntistas. Esses depósitos precisam ser honrados caso esses correntistas peçam o saque. E, obviamente, os bancos precisam fazer frente, precisam ter essa liquidez. Só que o que os bancos fizeram ao longo dos últimos anos com esses depósitos dos seus correntistas? Compraram, basicamente, dentre outros investimentos, títulos públicos americanos com taxas praticamente zero de remuneração. Por quê? Porque na última década, o Banco Central americano, assim como outros bancos centrais do mundo, injetaram trilhões de dólares nas economias, na economia americana, e isso fez com que os juros permanecesse baixo, artificialmente baixo por muito tempo, estimulando empréstimos, estimulando hipotecas, estimulando uma série de empreendimentos ou projetos que, quando as taxas de juros sobem, eles se tornaram inviáveis. Quando as taxas de juros sobem para conter a inflação, o que acontece é que muitos desses projetos, muitas dessas hipotecas se tornam caras e a gente vê um aumento da inadimplência. Pois bem, os bancos se financiam com depósitos a curto prazo e compraram esses títulos americanos, dentre outros, como eu falei, com taxas de remuneração muito baixas, muito próximo a zero. O que acontece é que quando a taxa de juros sobe, esses títulos com a marcação ao mercado, eles se desvalorizam. Ou seja, se você tiver que vender esse título antes do prazo de vencimento, por conta da alta taxa de juros, o valor presente do título diminui, que foi efetivamente o que aconteceu. E aí, como os títulos americanos voltaram a pagar taxa de juros atrativas, e eles são considerados o risco zero no mundo,
os correntistas dos bancos começaram a sacar os depósitos dos seus bancos para comprar título público americano, uma vez que os bancos praticamente não remuneram seus correntistas. E aí, para fazer frente a esses saques, os bancos tiveram que vender esses títulos de longuíssimo prazo, com uma marcação ao mercado, com uma desvalorização, apresentando prejuízos gigantescos. Isso levou a um receio muito grande nos Estados Unidos, que estimula mais saque, até mesmo porque o Banco Central Americano continua a subir suas taxas de juros para conter a inflação, que ainda está longe da meta, inclusive deverá subir amanhã, quarta-feira, mais 0,25, e isso bota mais pressão nos bancos, que precisariam pagar ou remunerar os seus correntistas com maiores taxas para manter esses depósitos, e eles não conseguem, porque os títulos que estão remunerando a carteira dos bancos foram compradas com taxas praticamente zeradas. Então, veja o problema como ele é grande. Com isso, esses bancos venderam esses títulos de longo prazo com prejuízos imensos e fizeram frente aos saques. Pois bem, o banco First Republican Bank recebeu esses 30 bilhões liderados por JP Morgan no mês de março, como eu falei, não foi suficiente, e no último relatório trimestral divulgado há poucos dias, eles mostraram que eles continuaram recebendo saques, numa ordem de mais de 100 bilhões de dólares que eles perderam de seus depósitos. E aí, o que eles fizeram? Começaram a perceber que o banco sim iria quebrar, que o banco provavelmente teria que sofrer uma intervenção do FDIC. Muitos bancos privados liderados, participando do JP Morgan desse leilão, devem ter esperado essa intervenção do FDIC, porque isso derrubaria o preço das ações dos bancos como um todo, é normal isso, e aí eles teriam um acordo melhor, ou conseguiriam comprar o banco até mais barato. Tá? A gente consegue ver aqui que as ações chegaram a cair 97% somente no ano de 2023. No último pregão tinha caído mais de 43%. A ação que chegou a custar mais de 170 dólares há poucos meses, agora está custando praticamente 3 dólares e 50 centavos. Tá? Esse depósito que o Banco Central, que o JP Morgan fez, já vai ser descontado os 5 bilhões de dólares que o JP Morgan injetou no First Republican Bank no mês de março. Tá? Seguindo aqui, o que a gente viu do First Republican Bank agora é diferente do que aconteceu em 2008. Lá atrás, em 2008, a gente tinha uma carteira de crédito podre, como ficou conhecido, de hipotecas. Né? Hipotecas que basicamente não tinham respaldo, não tinham lastros, e isso tomou conta do mercado como um todo, e o Federal Reserve, o Banco Central Americano, junto com o governo central, teve que fazer interferências e injetou dinheiro em cada um dos bancos. Agora o que a gente vê é uma crise, como eu expliquei, de descasamento de prazo. Os bancos se financiaram a curto prazo nesses depósitos e compraram títulos de longuíssimo prazo com taxas de juros extremamente baixas, remunerando o seu dinheiro por conta dessas intervenções. E aí é o que eu sempre falo, essas intervenções cobram o seu preço e os preços chegam e eles são muito mais caros. Tá? Já tem nessa terça-feira, eu estou gravando agora, na verdade, hoje é segunda, perdão, são segunda, 10 horas da noite, no pré-market, que vai abrir amanhã nos Estados Unidos, ações de banco caindo mais de 10%, como por exemplo o PEC West e o PNM, que inclusive estava no leilão e acabou perdendo para o JP Morgan. O receio de que isso possa tomar conta do mercado ou se alastrar para outros bancos e todo mundo começa a se questionar. Outros bancos quebrarão? Teremos outras falências ou essas intervenções conseguirão parar por aí e não vai tomar conta de um mercado como um todo, tá? Ao que me parece, o regulador americano tem conseguido administrar essa crise e o meu cenário base até o momento continua a ser que não vai se alastrar por muitos outros bancos, mas de um relevante aperto das condições de crédito nos Estados Unidos e o consequente aperto das condições financeiras, o que deverá levar a uma recessão que eu já acho que é inevitável há mais de um ano e agora mais ainda. Essa contração do crédito deve perdurar aí de 6 a 12 meses, por conta, primeiro, da alta taxa de juros nos Estados Unidos e por conta de um receio de que isso possa tomar conta do mercado. Na minha opinião, a probabilidade de recessão ela cresce
exponencialmente nesse ambiente. Também para fazer apenas um comparativo, o total que o FDIC, o órgão estatal americano, a agência estatal americana, como eu falei, que é como se fosse Fundo Garantidor de Crédito aqui no Brasil, que eles já perdeu com cada um dos bancos. Silicon Valley Bank, o FDIC perdeu 20 bilhões de dólares. First Republican Bank por volta de 13. Signature Bank, que foi o outro que faliu, por volta de 3 bilhões também, tá? E aí, lembrando que o UBS convenceu os reguladores suíços de colocar 10 bi para cobrir o problema também que teve no Credit Suisse. O que acontece é que talvez a gente esteja vendo uma nova socialização de prejuízos, é o chamado bailout, que foi aquela ajuda que os governos deram em 2008 nos Estados Unidos, e agora é uma socialização através de pagadores de impostos que acabam pagando por esses problemas como um todo. Espero que isso não vire realmente um problema sistêmico, nem tampouco que vire praxe, que use dinheiro de pagador de imposto para salvar problemas ou salvar toda e qualquer empresa. Mais cedo ou mais tarde a gente precisa enfrentar o problema como adultos maduros, senão realmente a gente vai postergando e a complicação fica ainda maior. Um outro problema que a gente tem que lidar é que, olhando aqui os depósitos nos bancos, eles não param de cair. E isso é bastante óbvio pelo fato de o Banco Central americano continuar a subir suas taxas de juros, e isso bota pressão nos bancos que precisariam remunerar melhor os seus depósitos para que os clientes não retirassem o dinheiro de lá e não vá em direção, por exemplo, de título público americano. Em algum dos meus vídeos matinais eu falei que a Apple criou uma conta remunerada pagando 4,15%. Ou seja, está pagando mais do que os títulos públicos americanos. Se os bancos não conseguirem remunerar, e nesse cenário não conseguirão, porque eles compraram títulos quando a taxa de juros americana era basicamente zero, e é isso que ele consegue remunerar os seus correntistas, senão ele tem que pagar mais juros do que ele recebe e, portanto, mais prejuízo, e aí teria mais saque ainda, mais quebradeira. Eles precisariam se adequar a esse momento, e isso está muito complicado. A Apple tomou frente disso, se adiantou, praticamente virando uma conta corrente bancária, remunerando o seu investidor aí, e obviamente isso coloca mais pressões nos bancos, e de novo a gente vê que os depósitos não param de cair. Na minha opinião, até o cenário atual, o meu cenário base, como eu falei, não é de que isso ainda se alastre por muitos bancos e não tenhamos uma quebradeira generalizada, porque eu ainda não vejo o problema de solvência, mas sim de liquidez. Teremos que esperar os próximos capítulos para ver, mas sem dúvida nenhuma isso abre oportunidades para que a gente possa investir lá fora, vendo bonds corporativos ou títulos públicos americanos com taxas de juros extremamente interessantes, tá? Além do mais, isso abre também possibilidades dos bancos central americano, que terá que continuar ou manter por mais tempo a sua taxa de juros altas, e isso bota pressão também na taxa de juros brasileira. Se os Estados Unidos sobe juros e o Brasil começa a descer muito a taxa de juros, o diferencial entre as duas taxas diminui, e isso tende a desvalorizar o real, que colocaria pressão na inflação aqui. Portanto, a gente tem sim uma ampla margem, uma ampla janela de oportunidades para a gente seguir alocando em renda fixa, que é o que a gente fala para os meus clientes na Aquavero Investimentos, que é basicamente uma janela que a gente consegue no Brasil taxas de juros reais, ou seja, acima da inflação de 6, 7, 8, dependendo da alocação até mais do que isso, e nos Estados Unidos a gente consegue com título público até mais de curto prazo, com taxas por volta de 4%, ou se pegarmos bonds corporativos de empresas sólidas, também com taxas maiores do que isso. Importante entender todo esse ciclo, acompanhar de perto, mas ainda acho, no cenário como eu falei, que isso não se alastre. Espero que assim seja e que a gente também não entre ou não continue muito tempo socializando com dinheiro de pagador de imposto toda e qualquer intervenção em bancos.